Jesus, seja muito bem-vindo a este momento de culto. Nós estamos iniciando mais uma celebração do Senhor aqui no nosso domingo. Desde já, quero pedir para que você reserve esse tempo aí, onde você está, na sua casa, né? Reserve esse tempo para entregar realmente a sua adoração ao Senhor, que o formato não impeça de entregar o seu culto a Deus nesse momento. Eu espero que seja um momento abençoador para todos nós, aqui, para quem está em casa também, assim, tanto agora, né, no online, para quem vai ver depois também, que seja um momento muito bom, que nós podemos tirar o máximo de proveito desse momento aqui juntos. Para iniciar, eu gostaria de ler com você 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a gente vai ler o versículo 14. 1 Tessalonicenses 4, 14, para iniciar. Quero dizer também que você pode deixar aí seu comentário, pode interagir com os irmãos aí no chat também. Fica à vontade para comentar, para curtir, compartilhar esse vídeo com seus contatos também. Tá bom? 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com os ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Esse mês nós já estamos falando de uma série, desde o primeiro domingo do mês de julho, sobre o fim, baseado no sermão profético de Jesus em Mateus 24. Nós já estamos há 3 domingos falando disso, e esse é o nosso encerramento, onde falaremos um pouco sobre esse grande dia, sobre a volta do Senhor Jesus, esse dia tão aguardado que encerra o período dos fins dos tempos. Então nós vamos fazer uma oração e eu peço para que seu coração já esteja focado nisso, já esteja pensando, aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus, e com isso que nós vamos falar hoje, para encerrar essa série desse mês, instiga o nosso coração ainda mais a desejar o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui em mais um culto do Senhor, mais uma celebração para a Tua glória, meu Pai. Para que, Deus, mesmo nesse formato, que nós não sejamos impedidos, Pai, de entregar a Ti o nosso culto, entregar a Ti a nossa adoração verdadeira, genuína, em espírito e em verdade, meu Pai. Para que o Senhor esteja, Pai, com cada um de nós, cada um nas suas casas, Pai, que estão reunidos para adorar o Seu nome neste momento, meu Pai. Porque a igreja não é um lugar físico, Pai, mas a igreja é a comunhão dos santos, Pai. Então, nesse momento, nos reunimos, estamos em comunhão, Pai, nesse modo virtual, online, Pai, mas estamos em comunhão para Te exaltar, para adorar o Seu nome e para conhecer mais sobre Ti, Senhor, para entender mais sobre aquilo que o Senhor quer trazer para nós a respeito da Sua vinda, a respeito dos fins dos tempos, meu Pai. Ilumina nossa mente, Pai. Coloca o nosso coração focado em Ti, que nós possamos ter o melhor entendimento possível a respeito dessas coisas, meu Deus. Caminha com cada um de nós, nos abençoe neste momento e que possamos tirar o máximo de proveito disso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos para um sermão. Esse mês todo, como eu disse, nós falamos, sobre o fim dos tempos. Baseado aqui em Mateus 24, falamos sobre várias questões a respeito disso. Várias questões que o próprio Jesus falou aos seus discípulos e falou para nós também. A primeira coisa que nós falamos, no primeiro domingo do mês, foi sobre alguns alertas de Jesus a respeito do fim dos tempos. Falamos também de algumas instruções, de algumas palavras de esperança que Jesus deu aos seus discípulos de todos os tempos da terra, que estão encontradas essas palavras nos versículos 1 ao versículo 14. Em seguida, seguindo a ordem do texto, o assunto abordado por Jesus foi a grande tribulação. Aquele assunto que divide opiniões e que cada um tem uma interpretação. Nós falamos um pouco também sobre isso. Falamos sobre algumas características desse período e quais são os sinais de que isso está ou não ocorrendo. E já no último domingo, nós finalizamos o assunto da tribulação
falando sobre o grande acontecimento que decreta o fim desse período. Esse acontecimento é a segunda vinda do Senhor Jesus, a volta do nosso Salvador para nos buscar. Entendemos que essa volta, esse grande dia, será visível e audível a todos que estão na terra. Todo mundo verá e ouvirá o grande dia do Senhor Jesus. Todos verão o Senhor vindo em glória sobre as nuvens e todos ouvirão o som da trombeta. Nós vimos também que nesse grande dia, todos os eleitos serão reunidos e terão um encontro com o seu Salvador, morar com Ele para sempre. E agora, para encerrar essa série de pregações, a gente vai falar um pouco mais sobre esse dia, sobre esse acontecimento da vinda do Senhor Jesus, mas focando principalmente em alguns alertas que o Senhor deixa para nós a respeito do dia que isso acontecerá, e também nós vamos entender um pouco sobre como deve ser a nossa postura até que esse dia chegue. O Senhor, Ele deixa para nós algumas instruções de como nós devemos agir até que o dia do Senhor venha. Então é isso que nós vamos ver. Eu quero que você acompanhe comigo Mateus 24, que é o que estamos trabalhando, mas a partir do versículo 32. Mateus 24, 32, a gente vai ler só até o 35 aqui, para pegar essa primeira parte. Então, Mateus 24, 32, diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também, quando virem estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Depois de falar um pouco sobre como será a sua volta, no domingo passado, Jesus começa a falar mais sobre isso, utilizando-se de uma parábola, para falar a respeito de algumas coisas que vão acontecer. E como os discípulos poderiam saber que essas coisas estão acontecendo. Jesus utiliza a figueira como um exemplo disso. Ele diz que a figueira, ela anuncia a estação que vem em seguida. Por quê? Porque começa a acontecer algumas coisas. Por exemplo, quando vem o verão, é o que Jesus cita aqui, os ramos da figueira se renovam e as folhas começam a brotar. Então todos podem saber por esses sinais que o verão está próximo. Naquela região, o verão ele é marcado por isso. Então ele diz que por meio dos sinais é possível entender bem. Jesus está fazendo um comparativo com os sinais da vinda dele também. Assim como nós podemos olhar para a figueira e saber que o verão está próximo, o Senhor diz que ao olharmos para os sinais da vinda dele, se esses sinais estiverem acontecendo cada vez mais, quer dizer que o Senhor está cada vez mais próximo, que o Senhor está às portas, ele já está chegando. É isso que o Senhor está dizendo para os discípulos. Ele fala: olha, vocês não precisam saber a hora e o dia, é só ficarem atentos aos sinais. Os sinais anunciarão a minha vinda, os sinais anunciarão a minha volta. É isso que Deus está dizendo para nós nessa primeira parte. E em seguida, Jesus tem uma fala que é meio complexa, uma fala meio complexa, que traz algumas dúvidas e algumas diferentes interpretações também. Esse é um daqueles textos, eu falo que tem uma sequência de textos assim, que nós vamos ter que chegar no céu e perguntar para o Senhor. E só assim a gente vai entender completamente o texto. Aqui tem um versículo que talvez seja um desses, que a gente só vai ter um entendimento pleno quando o próprio Senhor explicar. Mas o que é esse texto? Jesus, ele diz que aquela geração que está ali não passaria, ou seja, não morreria, aquela geração não passaria até que aquelas coisas acontecessem. Aí fica a pergunta: aqueles homens, os discípulos de Jesus que estavam ouvindo essa fala, morreram. Nós sabemos disso. Eles morreram, alguns morreram logo em seguida, anos seguintes já morreram. E as coisas não aconteceram por completo. O Senhor ainda não voltou, a sua segunda vinda ainda não é uma realidade. Então o Senhor está dizendo que a geração não vai passar até que tudo aconteça, e já foi. A geração passou e não aconteceu. Será que Jesus estava errado quando disse isso? Será que Jesus se confundiu? Será que Jesus fez uma profecia vazia que não se cumpriria? Ou será que Jesus estava se referindo a outra situação? Bom, é bem provável que sim. Como eu disse, tem várias interpretações desse texto, porque é um texto difícil.
Mas uma das interpretações bem aceitas entre os estudiosos, entre os comentaristas bíblicos, é que Jesus estava falando exclusivamente a respeito da situação que aconteceria em Jerusalém cerca de 40 anos para frente. Em todo o capítulo 24, a gente já disse isso nos outros sermões da série, em todo o capítulo 24, Jesus está traçando um paralelo do fim dos tempos com o cerco de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. Então ele está trazendo ensinamento sobre o fim dos tempos, só que ele também está alertando os discípulos daquela época, daquela geração, sobre o que aconteceria no ano 70 na cidade de Jerusalém. Então, todo o sermão de Jesus, todo esse sermão profético de Jesus, ele está traçando esse paralelo, ele está falando sobre duas situações. Aqui nesse texto é possível entender que Jesus está falando só sobre isso. Sabe por quê? Porque acontece dessa forma. Realmente, muitos que estavam aqui nessa geração estavam vivos quando teve o cerco de Jerusalém, quando teve a queda do templo de Jerusalém, quando Jesus diz lá no começo do capítulo 24 que não restaria pedra sobre pedra. As pessoas dessa geração realmente estavam vivas ainda nesse tempo. Então é provável que o Senhor Jesus estava falando sobre isso. Olha, até que essas coisas que eu falei sobre Jerusalém aconteçam, essa geração ainda não passaria. Essa é uma das interpretações do texto. Mas independente disso, o versículo seguinte, Jesus diz também que céus e terra passariam, mas as suas palavras jamais passariam. Ou seja, afirmando que não importa o que acontecer, as palavras dele nunca voltam vazias. Não importa o que ocorra, tudo aquilo que ele profetizou acontecerá. Os céus e a terra, de modo físico, podem até ser destruídos. Os céus e a terra, de modo físico, podem até acabar. Mas Jesus está falando, as minhas palavras de vida, por mais que tudo acabe, por mais que os céus e a terra passem, por mais que os céus e a terra sejam destruídos, as minhas palavras de vida sempre continuam. As minhas palavras permanecem. Jesus estava dizendo isso para nós e para os discípulos também. Na sequência do texto, gostaria de ler comigo também a partir do versículo 36 desse capítulo 24. Mateus 24, agora o 32 a 35, agora lendo do 36 ao 41. O versículo 36 diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi os dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Nessa parte, nesse trecho, Jesus inicia falando um pouco sobre quando será o dia da sua vinda. O que ele explica para nós aqui é que ele fala que ninguém sabe exatamente o dia. O dia da vinda do Senhor está completamente reservado a Deus. Ele fala que não cabe a nenhum ser humano saber sobre esse dia. Não cabe nem aos anjos do céu saber sobre esse dia. Cristo diz, na verdade, que nem o Filho sabe. E aqui também talvez seja um outro texto meio complicado. Como que o próprio Jesus não sabe sobre sua própria volta, né? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que em sua condição humana, em sua condição terrena de filho, ele está se colocando numa subordinação aos planos do Pai. Ele se coloca nessa posição de subordinação aos planos do Pai. Então ele está dizendo, nem eu como filho, nem eu em condição terrena de filho, conheço os planos do Senhor para esse grande dia. Ele está demonstrando que só cabe ao Pai saber quando será a volta de Jesus à Terra. E quando ele diz isso, que ninguém sabe o dia nem a hora, Jesus está buscando alertar os discípulos e a nós também sobre o quê? Sobre vigilância. É isso que ele quer dizer a nós. Inclusive, ele utiliza o exemplo do mundo na época de Noé. Nesse tempo de Noé, as pessoas estavam vivendo suas vidas de um modo regular, como se nada tivesse acontecendo. O texto diz que o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, somente viviam. E aí assim, o problema do povo aqui não era comer ou beber. Comer e beber era normal. Casar, normal também.
eram coisas comuns. O problema do povo na época de Noé era o quê? Eles faziam essas coisas, comiam, bebiam e se casavam sem levar Cristo em consideração, sem levar a Deus em consideração. Eles viviam sua vida de modo regular, ignorando aquilo que Noé estava anunciando para eles, ignorando as palavras de arrependimento, ignorando as palavras de juízo. Então eles viviam a sua vida sem levar Deus em consideração, viviam sua vida como se nada estivesse para acontecer. Jesus, ele utiliza esse exemplo da vida de Noé para dizer isso também, para dizer para os discípulos, olha, vivam suas vidas, mas não vivam as suas vidas ignorando o fato de que eu venho. Não façam como o povo da época de Noé fez. O povo da época de Noé viveu ignorando que o dilúvio estava por vir, ignorando que o Senhor ia trazer juízo sobre a terra. Então ele está falando para os discípulos, olha, vivam de uma forma a não me ignorar. Não ignorem o fato de que eu estou para vir, que eu vou voltar. Ele está dizendo isso. Sabe por quê? Porque o que acontece com o povo na época de Noé? O povo na época de Noé vive sua vida lá, normal, e só vai se dar conta quando o dilúvio está acontecendo. E aí já é tarde demais. Noé já entrou na arca, a porta já se fechou, e aí eles não têm mais tempo para correr atrás. Mas é só aí, é só quando o dilúvio começa, é só quando as coisas já estão acontecendo que as pessoas têm a percepção de que elas estavam vivendo a vida ignorando a Deus. O Senhor está dizendo isso para os discípulos porque Ele não queria que isso acontecesse com eles. Que eles percebessem a vinda do Senhor só quando ela estivesse à porta já, só quando ela já estivesse acontecendo. E assim já não teria mais tempo. Inclusive, Ele continua dizendo que duas pessoas trabalhando em um mesmo lugar, uma seria levada e a outra tirada. O que Jesus está dizendo com isso também? Ele está dizendo que no mesmo lugar, na terra, no mesmo ambiente, haverá pessoas que estão preparadas, haverá pessoas que estão vigilantes, haverá pessoas que estão em alerta, mas há pessoas que estão vivendo a sua vida, fazendo seu trabalho normal, trabalhando, vivendo sua vida regular, como se nada estivesse para acontecer. A lição do Senhor para nós é para que nós sejamos as pessoas que estão preparadas e vigilantes. Realmente não cabe a nós saber qual que é o dia e qual que é a hora que o Senhor irá voltar. Mas o que está dito para nós, o que é importante para nós, é que o Senhor vem. É isso que nós sabemos, o Senhor logo vem. Isso está decretado. Então nós não podemos viver as nossas vidas no modo regular, simplesmente ignorando o fato de que o Senhor vem. Esse é o alerta de Jesus. O povo na época de Noé ignorou as palavras de arrependimento e juízo pregadas por ele e preferiram viver suas vidas como se nada tivesse para acontecer. Infelizmente, a gente age desse mesmo modo às vezes. Agimos como se não existisse um Cristo. Agimos como se o Senhor Jesus não tivesse vindo à terra, não tivesse sido humilhado, não tivesse sido morto em nosso lugar por nossos pecados para nos dar vida, ressuscitado 3 dias depois. Vivemos como se Ele não tivesse falado que iria voltar para nos buscar. Às vezes nós ignoramos isso, nós sabemos, entendemos esse fato, mas nós fingimos que não. Agimos como se estivesse longe demais. Provavelmente, quando Noé pregava aquele povo, as pessoas falavam, não tem dilúvio nenhum, isso não vai acontecer. Se acontecer, vai demorar muito. E às vezes a gente age da mesma maneira. A gente fala, não, beleza, eu sei que Jesus vai voltar, mas está muito longe ainda. Está muito longe. Uma hora eu dou um jeito na minha vida, uma hora eu fico atento, uma hora eu fico alerta, uma hora eu fico vigilante. Mas o Senhor está dizendo para nós, olha, vocês não sabem o dia e a hora. Vocês não sabem o dia e a hora. Então fiquem vigilantes para que vocês não sejam surpreendidos. Fiquem atentos, fiquem em alerta para que vocês não sejam surpreendidos. O desejo de Cristo para a sua igreja, o desejo de Cristo para nós é que nós vivamos com a perspectiva, com a expectativa de que a vinda dele está cada vez mais próxima, está cada vez mais perto do dia que o Senhor vem. Continuando o texto, abra agora, preste atenção agora no versículo 42 do capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, 42 até o 44, é o texto que vai encerrar essa ideia aqui de Jesus.
Diz assim então no versículo 42: portanto, vigiem, vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus então ele vai para a finalização desse trecho, e ele vai com a intenção de enfatizar a ideia da vigilância que os discípulos deveriam ter. Mais uma vez ele diz: vocês não sabem a hora nem o dia que o Senhor vem. E dessa vez ele utiliza um exemplo interessante. No versículo anterior, ele utilizou a ideia de Noé, né? As pessoas no tempo de Noé. Mas agora ele utiliza a ideia de um dono de uma casa, falando: olha, se você é dono de uma casa, e você sabe que o ladrão vai te assaltar em tal hora da noite, você não ficaria vigilante? Você não ficaria atento, esperando ele vir, para que pudesse impedir que sua casa fosse assaltada? Um dono de casa faria isso, com certeza. Se o dono da casa sabe a hora que o ladrão vai assaltar, ele fica em alerta para garantir que sua casa não seja assaltada. Jesus diz que a gente deve agir dessa mesma forma, como se a qualquer momento ele estivesse para vir, para que a gente não fosse surpreendido. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele utiliza essa ideia do ladrão também, essa figura do ladrão, para dizer a respeito de vigilância também. Olha o que diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 10 até o versículo 12, somente o começo do versículo 12. Diz assim, 2 Pedro 3, 10 a 12. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Então ele utiliza a mesma ideia que Jesus utilizou aqui. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos feitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pedro, ao utilizar essa mesma figura que Jesus, ele disse que os cristãos devem se comportar para que não sejam surpreendidos pela vinda de Cristo, vivendo de maneira santa e piedosa, dizendo para nós que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor Jesus. Essas exortações, tanto de Jesus aqui no capítulo 24, tanto de Pedro na sua segunda carta, lá no capítulo 3, elas são importantes para nós. Porque, irmãos, se nós não sabemos a hora e nem o dia que Jesus virá, então a gente deve estar preparado em todo o tempo. Se a gente soubesse o dia, se já estivesse decretado na Bíblia, o Senhor voltará no dia 6 de janeiro de 2030. Tranquilo, estaríamos preparados para aquele dia. Mas ele diz, vocês não sabem o dia nem a hora. Então nós devemos ficar atentos o tempo todo. Devemos viver com a expectativa em alta de que o Senhor está cada vez mais próximo. Como cristãos, como os discípulos de Jesus, a gente deve viver de maneira santa e piedosa. É o que Pedro fala. Esperando e apressando a vinda do Senhor Jesus. Sabe o que é interessante? Essas instruções de Pedro, elas estão em conformidade com as instruções dadas por Jesus no capítulo 24, em alguns versículos anteriores. Jesus não diz no capítulo 24 que o evangelho do reino teria de ser pregado a todas as nações e então o fim. É isso que ele diz. Então ele está falando, é dessa forma que vocês podem ser agentes da salvação. É dessa forma que vocês esperarão e apressarão da forma correta a volta do Senhor Jesus, anunciando e clamando a vinda do reino de modo pleno sobre a terra, anunciando e clamando a vinda de Jesus Cristo. Todo o sermão profético de Jesus aqui em Mateus 24 tem esse objetivo: preparar os cristãos para o período do fim, alertar sobre tudo o que há por vir, mas principalmente fazer com que cada cristão tenha a certeza de que o Senhor está próximo, tenha a certeza do que Ele deseja de cada um de nós. O que o Senhor deseja são servos que vivem de modo santo. O Senhor deseja pessoas que estejam em constante alerta para a vinda dEle. Sabe, o Senhor é nosso noivo. Não é essa figura apresentada em Apocalipse, que o Senhor é nosso noivo,
Um noivo, quando ele está lá na frente, no casamento, ele espera a sua noiva como? Arrumada, preparada para o grande dia. Nenhum noivo, quando está lá na frente no casamento, espera a sua noiva entrando de chinelo e roupa de dormir. Não, espera uma noiva preparada, vestida para o momento adequado. Essa ideia deve refletir para nós também. Nós, como noiva de Cristo, devemos estar preparados para Ele, preparados para o dia do grande casamento, de modo correto, vivendo de modo santo e piedoso. Sabe, tem um pastor que eu admiro muito, e ele diz que a mensagem do fim, a pregação do fim dos tempos, deve ser acompanhada do caráter do fim dos tempos. Ou seja, não adianta nós só pregarmos sobre o fim, nós só falarmos sobre o fim, se a gente não age de acordo com essa mensagem, se o nosso caráter não reflete a mensagem do fim dos tempos. Sabe, nós como cristãos não devemos apenas desejar, apenas ansiar, apenas cantar Maranata, apenas vir aqui pregar sobre isso, se a gente não vive de acordo com isso. Se a gente não vive de acordo com esse desejo do Senhor voltando, se a gente fala sobre o fim, se a gente anseia a volta do nosso Senhor Salvador Jesus, a gente deve se preparar para isso, a gente deve viver de acordo com essa realidade, de acordo com essa vontade, sabe, buscar ser aprovado por Cristo, ser provado e aprovado por Ele, para que assim como Pedro diz também, capítulo 3 da segunda carta, para que quando Ele venha, nós sejamos encontrados por Ele em paz, imaculados e indesculpáveis, e que cada dia a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Irmãos, esse é o desejo do Senhor para nós. Tudo isso que foi falado esse mês, que nós falamos aqui nesses 3 domingos de mensagem sobre o fim dos tempos, tem o objetivo de nos preparar para esse grande dia e de nos fazer crescer no conhecimento do Senhor. Sabe, que cada um de nós, eu desejo do fundo do meu coração, eu sei que ao preparar as mensagens, eu tirei muito proveito disso. Entendi algumas coisas que eu tinha algumas dúvidas, e eu espero que você, ao decorrer desses domingos que nós estudamos sobre isso, tenha também aprendido, tenha tirado proveito máximo dessa situação, sabe? Que a gente tenha também, além de ter entendido, além de ter ganhado conhecimento, mas para que em nós tenha crescido o anseio, o desejo pela volta do Senhor Jesus, para que isso tenha aumentado cada vez mais. Só que, irmãos, a mensagem de hoje é totalmente para dizer que esse anseio, que esse desejo não seja apenas um sentimento. Para que falar sobre o fim não seja apenas uma rotina. Para que falar sobre a vinda de Jesus não seja apenas um dever a ser cumprido, mas para que a gente fale, para que a gente deseje, para que a gente anseie sim, mas para que a gente haja de acordo com isso. Para que as nossas ações, para que o nosso caráter, para que a nossa vida reflita isso, reflita, olha, aquela pessoa ela deseja Jesus, aquela pessoa ela age de acordo com o Senhor dela, ela age de acordo com o Senhor que ela crê que está voltando. Essa deve ser a nossa atitude, sabe? Que nós possamos realmente agir como pessoas vigilantes, pessoas que vivem em constante alerta, são piedosos, que esperam e que apressam a vinda do Senhor Jesus. Essa é a lição de Cristo para nós em todo esse sermão. Era isso que Ele quis deixar para os seus discípulos aqui em Mateus 24. E é isso que Ele deixa para cada discípulo dele ainda hoje. Que estejamos alertas, estejamos vigilantes, vivamos de acordo com a mensagem do fim, vivamos de acordo com o Senhor que vem nos buscar. Esse é o desejo do Senhor. Nós vamos orar agora e eu quero orar para isso. Para que em seu coração, irmão, cresça cada dia mais a vontade de ver o seu Senhor. Sabe aquela saudade daquele lugar que você nunca foi? Aquela saudade da eternidade com Ele? Que essa saudade aumente no seu coração. Para que dia após dia você tenha mais desejo pelo seu Mestre, pelo seu Salvador. Mas para que esse desejo, para que esse anseio seja muito maior do que apenas um sentimento. Mas para que reflita em ações, para que reflita em nosso caráter. Para que nosso coração seja marcado, seja ferido com esse anseio, com esse amor. E para que reflita na forma com que nós vivemos
dia após dia, não vivendo de forma ignorante, não vivendo de forma a ignorar o Senhor como o povo na época de Noé vivia, mas para que vivamos como um homem que sabe que horas o ladrão vem, que fica alerta o tempo todo, que fica vigilante o tempo todo, que a gente haja dessa maneira, vigilante, constante no Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós oramos agora por cada irmão aqui, Pai. Nós oramos pela nossa igreja como comunidade, Pai. Que sejamos uma igreja que anseie o Senhor Jesus. Nós aqui, como família Promessa Santana, que nós sejamos a igreja que anuncia, Pai, que deseja a sua vinda, mas que age conforme isso. Que em nossas ações, que em nossos cultos, que nos nossos louvores, que em nossas pregações e nossas orações, Pai, que em cada momento de comunhão a gente reflita isso, Pai. Sejamos pessoas marcadas pelo anseio, marcadas pelo desejo de ver o seu Salvador, de ver o nosso Senhor voltando nas nuvens, meu Pai. Para que isso fira o nosso coração, meu Pai. Para que se até hoje nós vivemos a modo de ignorar, se nós vivemos ignorando que o Senhor está vindo, ignorando que o Senhor está próximo, Pai, a gente pare de fazer isso, Deus. Que em nenhum momento mais a gente ignore, mas para que a gente haja, Pai, como se o Senhor estivesse prestes a voltar amanhã, como se o Senhor estivesse para voltar a qualquer segundo, meu Pai. Para que a gente viva dessa forma, Pai, de maneira santa, piedosa, apressando e esperando o grande dia do Senhor Jesus, Pai. Pai, coloque em nós, Deus, um desejo maior, Pai. Coloque em nós, Pai, um anseio maior pela Tua vinda, Deus. Mas faça com que a gente tome postura, Pai. Que a gente tenha o caráter marcado, Pai, por isso. Que sejamos pessoas, Deus, que vivem de acordo com a mensagem do fim dos tempos. Pessoas que vivem, Deus, olhando para os céus, esperando o Seu grande Senhor voltar. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nos dias de hoje. Para o momento da oferta, se você separou aí a sua oferta de modo online, né? A gente tem o Pix, a gente tem a nossa conta, você vai poder ofertar agora, adorar o Senhor com as suas ofertas, com o seu dízimo também, se isso for a tua vontade, se for seu momento de devolver o seu dízimo. Está aqui do meu lado a conta, o Pix, o QR Code, você pode ofertar pela sua vida nesse sentido também. Senhor Deus, eu oro pela vida de cada ofertante, cada dizimista, Senhor, para que a gente possa Te adorar com o nosso dízimo e com nossas ofertas, meu Pai. Que entendamos, Pai, que isso também não é uma forma de pagamento, não é uma obrigação que o Senhor tem que a gente tem para o Senhor, Pai, mas que é um modo de Te adorar, Jesus. É um modo de dizer, Pai, que tudo aquilo que temos vem de Ti, Pai. Tudo aquilo que temos é Teu. Nós só devolvemos para o Senhor, meu Pai. Abençoe, Pai, a vida de cada um, Pai, com a provisão e com o sustento diário, Deus, em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, você pode fazer sua oferta. E nós já estamos partindo para o final. Um culto hoje, né? Mais rápido, mais compacto aqui. Deve ter até já enjoando aqui do rostinho do André, mas espero que você tenha saído abençoado dessa noite, para que você possa ter realmente entendido um pouco mais sobre o período do fim dos tempos, ao decorrer de todos esses sermões que nós pregamos nos domingos, né? Para que isso realmente tenha feito um efeito em nós, tenha realmente colocado em nós um anseio, um desejo maior. O nosso desejo em fazer essa série, né? Em falar sobre essa situação, foi essa. Criar na igreja, criar em cada irmão um desejo maior sobre a vinda de Jesus. Eu espero que isso realmente tenha acontecido, que o Senhor realmente tenha falado com você ao decorrer desses domingos de hoje também. Nós vamos orar para nos despedir e deixa aí seu comentário. É só despedida para nós também, estamos todos juntos aqui. E na semana que vem, na quarta, já temos nossa reunião de oração. No sábado, o nosso culto do Senhor na igreja presencial mesmo, a partir das 9 horas, oração, 9h30, café da manhã, 10 horas temos sala de discipulado 1 e 2 e escola bíblica, classe principal, e 11 horas a nossa celebração. Esteja com a gente, estamos trabalhando nossa série de Atos também nos sábados.
Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Deus, o cuidado que o Senhor tem. Te agradecemos, Pai, por quem o Senhor é. Te agradecemos por toda a tua graça. Agradecemos por esse culto que o Senhor nos deu, Pai. Pelo cuidado que o Senhor tem com a sua igreja, Pai, com os seus servos, meu Pai. Nós, Deus, te desejamos mais uma vez, Pai, pedir para que o Senhor cuide, Pai, ao decorrer da semana, Deus. Para que o Senhor esteja com cada um dos seus filhos, meu Pai. Senhor Jesus, a bênção sacerdotal diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para e te dê a paz. Amém.